Olá pessoal, meu nome é Fernando Rebelo, eu faço parte do CPES e hoje, 13 de janeiro, é um dia muito especial para nós, né? Porque hoje é aniversário do nosso querido mestre, pesquisador, agricultor e amigo, Ernest Goethe. Exatamente há 43 anos atrás, Ernest deixou a Suíça e foi para Costa Rica, depois veio para o Brasil e a maior parte do tempo, no início da década de 80, ele chegou no Brasil. E isso fez toda a diferença no mundo, Ernest ter tomado essa decisão, que hoje a agricultura sintrópica ela está sendo aplicada nos 4 continentes, né? Nas Américas, Europa, África, Ásia. E nós agradecemos muito Ernest por essa decisão dele, né, de fazer esse trabalho e esperamos que ele continue fazendo esse trabalho, que seja a nossa fonte de conhecimento e inspiração para todas as pessoas que querem recuperar as florestas e produzir comida em harmonia com a natureza. E para comemorar esse dia, a gente fez um pequeno resumo dos trabalhos que Ernest fez, da divulgação do trabalho dele, e a gente vai apresentar hoje e agradecer muito a você, Ernest. Longa vida e que você continue sendo essa grande fonte de inspiração para nós. Para começar, tem essa foto que Ernest publicou da família dele. Quem não leu, deveria ler esse artigo que Ernest publicou na Agenda Goethe, chama Perennials, que é perenes em português, e ele conta como era a agricultura na época dele, que ele era criança, jovem, no pós-guerra, e se tinha um valor muito maior aos cultivos perenes, né? Haviam centenas de variedades de maçã, por exemplo, macieiras, cerejeiras plantadas há 200 anos, produtoras de grande quantidade de comida, plantadas na época da Revolução Francesa, né? E no pós-guerra, isso foi tudo, muito disso foi destruído e instalado esse modelo convencional de agricultura que a gente tem hoje, né? E é fundamental, no nosso país ainda existe uma biodiversidade grande, que a gente não deixe isso acontecer aí. Que a gente continue esse trabalho de Ernest, de recuperar as variedades antigas, de plantar plantas perenes e colocar energia nisso, né? Que isso é a garantia de um futuro com florestas para o mundo. Como é que você vai fazer para corrigir a acidez desse solo sem utilizar calcário aqui? Esse eu uso novamente a mesma estratégia da natureza. Ele diz que usa espécies adaptadas para esse tipo de solo, começando pelo abacaxi, única cultura econômica capaz de produzir nessas condições. A primeira safra, diz ele, não vai ser muito boa, mas é suficiente para pagar a mão de obra do início da recuperação. As outras espécies, como a seringa e a jaqueira, também são resistentes aos solos ácidos. Em meados de 2007, fomos à Bahia para conhecer o trabalho do agricultor e pesquisador Ernest Goethe. O suíço, que desde jovem acreditava que o Brasil era o país de seus sonhos, se estabeleceu numa área de terras degradadas no sul do estado no começo dos anos 80. Desde então, iniciou um trabalho sistemático de recuperação do solo e da vegetação. Hoje, 30 anos depois, sua fazenda é considerada uma das áreas mais férteis e biodiversas da região. A sintropia, ao contrário da entropia, é um processo que vai do simples para o complexo. E a agricultura do Ernest segue essa lógica. Todas as interações ali são no sentido de promover um balanço energético positivo no sistema. Uma das características do Ernest é que por trás da prática agrícola dele existe um conjunto de pensamento muito sofisticado. É um conhecimento científico profundo, aliado a uma inteligência, a uma sensibilidade prática de uma pessoa que faz agricultura desde os 3 anos de idade. E ele conseguiu sistematizar tudo isso de uma forma que os princípios pudessem ser replicados em qualquer lugar, independentemente do solo, do clima, do tamanho da propriedade. Essa terra tá cansada, minha gente. Mas ela ainda tem vida. E é essa vida que sustenta as palmas. Mas essa terra esturricada ainda se recupera? Mas se recupera. Rapaz, com a sintropia,
essa terra vai ficar mais saudável do que nunca. E ela vai agradecer a gente, deixando a gente colher tudo que plantar nos berços. E nenhum de vocês vai precisar envenenar esse berço para produzir, não. Vocês vão nutrir a natureza com a natureza. O doutor chama a cova de berço. Por quê? Porque numa cova a gente enterra pela morte. E no berço a gente planta pra vida. Daqui em diante é o que todos nós faremos. Plantaremos vida. Seu doutor Miguel veio ensinar tanta coisa bonita pra gente, não é? Não ensinar nada não, rapaz. Eu vim foi dividir um pouquinho que eu aprendi. E aprender. Contanto que essa terra e essa vida já ensinou pra cada um de vocês aqui. E, gente, eu sei que parece impossível. Mas não é não. Não é não. É possível a gente produzir sem devastar, sem exaurir, sem extrair tudo da natureza. E a gente vai colocar isso em prática juntos. Vamos juntos aprender a ler, a ouvir, a sentir essa terra. Porque ela fala com a gente. Ela fala com a gente o tempo todo, a gente que não escuta. Ela tá falando agora mesmo. E aqui ela tá dizendo pra gente que ela tá cansada. Mas que ela não tá morta, não. Tá não, rapaz. Um viva pro doutor! Viva! E um viva também pra ela! Um viva pra nós e pra essa terra aqui! Viva! Viva! No meio desta natureza exuberante, a casa da família de um aventureiro, desses que finalmente encontram seu lugar no mundo e fincam raízes. Todo o verde que se vê ao redor foi plantado por ele, que hoje, às vésperas de completar 70 anos, se define assim. Eu sou mais um plantador de ideias. Ou seja, estou semeando ideias. Ernest Goethe nasceu na Suíça, onde estudou e trabalhou com o melhoramento genético. Mas ele foi virar agricultor e pesquisador do outro lado do oceano. Passou pela Costa Rica e chegou ao Brasil nos anos 80. Em Piraí do Norte, Bahia, ele comprou terra barata, mas com um nome assustador: Fazenda Fugidos da Terra Seca, área desmatada, explorada com o cultivo de mandioca e criação de suínos, e depois abandonada. O nosso maior problema no início era a água. Já faz tempo que a propriedade recuperou o nome original, descoberto em documentos antigos: Fazenda Olhos d'Água. A vegetação foi recomposta e o solo recuperado, com agricultura associada à floresta. Agrofloresta. Enquanto ele estava na faculdade, o Henrique ouviu falar de um suíço que tinha métodos diferentes de plantio e ele resolveu conhecer e foi até lá porque não era tão longe daqui. Então, na época, o Ernest já estava há 11 anos aqui no Brasil. E o Ernest, ele é um agricultor, né, e um exímio pesquisador em sistemas agroflorestais, que depois esse termo ele mesmo mudou para agricultura sintrópica, né, que é o que mais conhecido hoje. E ao longo desses 24 anos que nos conhecemos, desenvolvemos uma parceria assim, muito frutífera. E nós, né, temos beneficiado muito da companhia um do outro. E eu, particularmente, assim, me sinto muito beneficiado e muito privilegiado por tê-lo como amigo e parceiro e companheiro de trabalho, né, e de experiências de vida também. Esse é o momento que mais me agrada. Quando, nessa época, entro aqui a la parcela, que generalmente é a época da cosecha, para mí, ¿no? Es como si estuviera caminando en el paraíso. Porque ves, das un paso, ves otro fruto. Más allá, otro fruto. Vaya. Es realmente una riqueza. This diversity gives rise to impressive economic benefits.
On only 2 hectares, the Campo creates a net income of 36,000 Bolivian pesos, or approximately $5,200 US. 60% of this income stems from cocoa. Si hacemos todo en la misma parcela, entonces en vez de tener 4, 5, 6 hectáreas con algún cultivo, tenemos 1 hectárea y todos los cultivos en uno. Entonces menos trabajo, la suma de todos nos da mucho más que uno de estos cultivos en monocultivo. Tenemos menos riesgo, si un cultivo no va, el otro de repente sí.